Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Você que nos acompanha, bem-vindo a essa transmissão, a essa live. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Três Lagoas, igreja essa pastoreada pelo pastor Eduardo Lopes. E essa é a nossa escola bíblica dominical. Da criança ao idoso, uma escola para todos. E eu quero convidá-los a todos para que junto nós façamos uma oração ao nosso bom Deus para darmos início à nossa escola bíblica dominical deste domingo. Nosso Deus, nosso Pai, grandioso és tu que vive, que reina, que és todo-poderoso, que tem nos amado, tem nos salvado, tem nos perdoado, tem nos remido, tem nos dado a alegria de vivermos este dia e de estarmos a esta casa. Louvamos a Ti, meu Pai, pelos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Guarda aqueles que estão vindo, que essa escola mais uma vez possa ser edificante, fortalecedora, esclarecedora para todos aqueles que participarem dela. Pai, venha ser conosco, nos visita, levanta o doente, fortalece o fraco, dá vitória, Pai, para os meus irmãos que aqui estão, para aqueles que estão em dificuldade, em luta, que eles possam sair, ó Pai, dessa situação e venha, Pai eterno, estar cada dia mais firme e constante, sempre abundante na Tua presença, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, é o que nós oramos no precioso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir sua harpa cristã no hino de número 147. Aleluias. Nós queremos servir a Jesus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e
também dando a ti louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Tentei fazer uma segunda voz, mas não deu muito certo não, viu? Mas tá bom. Devagarinho a gente vai. Até que um dia a gente alcança. Meus queridos irmãos, nós vamos estar neste momento contribuindo para a manutenção do reino de Deus aqui nesta terra. Então, quero convidá-los a todos para que possam estar orando neste momento. E logo após a oração, nós vamos estar ofertando. Vamos estar de pé, irmãos. Senhor amado, neste momento nós vamos estar, meu Pai, ofertando na Tua obra, no Teu reino. Recompense a cada um, meu Deus, pelo esforço que tem feito em prol esta obra. Abra a porta de emprego para o que está desempregado. Continua abençoando, ó Pai, o celeiro, a despensa dos nossos irmãos, para que todos possam ter o pão de cada dia, meu Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Aleluia, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti. Diga isso nessa manhã. E eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Aleluia, glória a Deus. Amado, te louvamos, ó Deus, pelos teus cuidados para conosco,
para com nossos irmãos. Continua, Pai, com as mãos estendidas sobre este lugar, sobre cada família aqui desta casa, que em tudo nós possamos estar dando graça ao Teu nome, Senhor, e que aquilo que foi ofertado possa ser utilizado de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos separar as classes para o início da nossa aula. Então os demais alunos já poderão estarem caminhando para as suas respectivas salas e nós estaremos aqui dando início à nossa aula aqui desta manhã. Quero convidar os irmãos para iniciarmos com uma leitura de um texto bíblico, da qual será a base do ensinamento desta manhã. Um texto conhecido, embora seja pequeno a leitura, mas de grande edificação para nós, o seu contexto. É um texto escrito à igreja que estava em Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, verso 15 ao verso 17. Ao contrário, irmãos, diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Todos. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Então, na nossa primeira aula desse trimestre, nós aprendemos sobre o início da nossa caminhada. Toda caminhada, ela tem um início. E o nosso início, ela parte do momento que nós aceitamos a Jesus. Somos chamados para iniciarmos o quê? Uma jornada. Agora, tendo Jesus como o divino companheiro e o Espírito Santo como nosso divino consolador. O Pai como o nosso guia. Então, nessa caminhada, nós encontramos duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Um caminho apertado e um caminho espaçoso. O homem, ele não escolhe nascer, mas certamente ele escolhe qual caminho ele irá conduzir para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Nós temos o quê? A opção de escolher. Jesus, ele deu o quê? Um novo e vivo caminho. Porém, a porta é estreita. O caminho também. Infelizmente, a expressão que Jesus usa. Muitos querem a porta espaçosa. Por quê? Vai de qualquer jeito. Mas no céu não entra de qualquer jeito. No céu há o quê? Há regras. Há padrão para se entrar no céu. Na aula passada nós sabemos, fomos lá na frente. Iniciamos a caminhada, mas nós olhamos lá na frente, que é o final dela. Qual que é o final da caminhada? É a eternidade com Deus. É as mansões eternas. É morarmos na Jerusalém celestial. Só que hoje nós vamos voltar para o meio do caminho. Já que nós iniciamos a caminhada.
estamos no caminho estreito, na porta apertada, nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos que aprender a nos conduzir no caminho. Porque no caminho há atalhos, há outras opções. Há uma sedução no caminho. Há algumas paradas. E nós temos que tomar cuidado. Porque já que nós estamos caminhando, o texto ali está dizendo, andai com sabedoria. Essa andai aqui no grego significa um estilo de vida. O seu modo de vida precisa ser um modo de vida sábio. Principalmente para aqueles que estão lá fora. Por quê? O escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de um grande nuvem de testemunha. Então tem o testemunho dos irmãos, tem o testemunho dos anjos, tem o testemunho do próprio Deus, porque sabia que Deus dá testemunho de nós. E tem o testemunho das pessoas que estão lá fora. E essa corrida não é uma corrida de rapidez. Porque o escritor aos Hebreus diz que nós temos que correr com persistência. Algumas traduções vai falar perseverança. E outras vão dizer com paciência. Tendo que o ânimo longo. Por quê? Porque a caminhada não é fácil, meus irmãos. Há momentos na caminhada que é descida, né? A gente vai rápido. Mas tem momento que a caminhada ela se torna o quê? Um aclive. Não é fácil subir. Não é fácil subir. Eu já contei aqui para os irmãos na primeira aula, nós fomos subir no monte lá em Matinhos, e eu e meus dois meninos, eu preocupado com eles, porque o caminho era estreito, né? E um deles tem uma singularidade, né? O caminho apertado, aqueles arranha-gato pegando nas pernas, né? E eu torcendo para ele não desistir, mas lá na frente quem ficou para trás foi eu. Porque os dois mais novos, a subida era alta, eles tinham um preparo melhor, é novo, né? Estava lá na frente, e eu lá atrás, tentando me escorar nas árvores, mas fui. Meio arrastando, mas fui. Quando cheguei lá na frente, você vê a vista de toda a cidade, aí você observa, né? Que o prêmio, né? Alguns chegou na frente, eu cheguei depois, mas todos estavam tendo a mesma visão. Então, meus irmãos, como conduzir a nossa caminhada enquanto nós aguardamos o quê? O arrebatamento. Alguns já concluíram a caminhada. E aqueles que já descansaram no Senhor. Esses, se foram fiéis, estão aguardando o quê? A ressurreição do justo para entrar nas mansões eternas. Mas nós ainda estamos aqui. Né? Nós ainda estamos aqui nessa jornada. Uma jornada de fé, de esperança, uma jornada de persistência. E na nossa introdução, nós vamos ver que nessa jornada cristã, Deus, Ele nos dá o quê? Orientações. Deus nos dá orientações para conduzirmos para a eternidade. Então, nessa lição nós vamos introduzir como conduzir pelo caminho que leva ao céu. Vamos ao primeiro item? Então, o padrão da conduta da caminhada cristã. O que é um padrão? Meus irmãos, padrão é uma norma. É muito usado e sai dentro da questão da qualidade de uma empresa. Nós vamos ver que há vários tipos de normatização. Por exemplo, legislação de trânsito. Há o CONTRAN, que é o Conselho de Trânsito, que ele normatiza leis para o trânsito seguro, dando norma para várias modalidades de veículo com dimensões excedentes, veículos com adaptações. Então ele padroniza o quê? A circulação do trânsito. Há algumas normas
relacionada até mesmo o que? Essa revista. Um estudo, ele precisa ter o quê? Um padrão, uma norma. Precisa ter introdução, precisa ter o quê? O desenvolvimento e a conclusão. Qualquer trabalho científico, você vai encontrar uma norma. A letra, para se escrever, ela vai estabelecer uma norma daquele trabalho. Se você colocar uma letra errada, você já vai ser desqualificado dentro da apresentação do seu projeto. Então, uma norma. Um veículo que ele é feito, há um padrão de qualidade para todos os veículos. Há algumas peças que o Inmetro padroniza. Se estiver fora daquilo que é padronizado, essa peça ela é desqualificada, ela é descartada. Então há um padrão para tudo, né? E Deus estabeleceu para nós o quê? Um padrão para caminharmos no caminho. E qual é o padrão? É a sua palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o quê? Para o meu caminho. Então o que vai nos iluminar no caminho é a palavra de Deus, é um padrão. Não tem como o cristão entrar no céu se ele não se enquadrar no padrão da palavra. Não há outro meio. O que é maravilhoso, meus irmãos, que esse padrão aqui, ele não é que nem um padrão industrial. A peça que não passa no padrão de qualidade, ela é descartada e jogada fora. Mas no padrão divino, Deus sempre dará uma oportunidade para que o homem recomeça novamente, para que venha andar no caminho e venha chegar no céu. Deus não descarta ninguém. Só será descartado aqueles que não se arrependerem, não quiserem andar no caminho. Mas Deus sempre vai dar uma oportunidade, porque isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Algumas vezes nós erramos. Falamos uma palavra que ofende a esposa. Falamos de uma maneira inadequada com o filho. Mas se nós nos arrependemos, pedimos perdão, Deus nos perdoa e nos coloca novamente no trilho para que nós venhamos andar rumo aos céus. Então a condução cristã não é apenas uma questão de destino. Eu vou para o céu. Céu, lindo céu, eu vou para o céu, isso é maravilhoso. Isso é glorioso, meus irmãos. Porém, a jornada ela é diária. Não é somente o momento do culto. O culto é algo maravilhoso. É bom se o culto fosse duradouro e a gente não fosse mais embora para casa, não é isso? Porque aí não teria os obstáculos, não teria o quê? As dificuldades, não teria o quê? A pressão que nós recebemos no dia a dia lá fora. Mas é uma jornada de transformação. Nós somos transformados de dia em dia, de glória em glória, para estarmos no padrão que Deus deseja. Então a nossa jornada, ela é moldada em tudo pela palavra de Deus. O escritor, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: olha, toda a escritura é divinamente inspirada. Então toda a Bíblia, ela é inspirada. Essa inspirada aqui no original é soprada por Deus. Foi soprada por Deus o que? A palavra. E os homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram este livro. Então toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E é proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir, para instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado para toda boa obra. Toda boa obra. Então a palavra de Deus é a nossa bússola, que nos leva para o céu. Vocês já viram aquela questão do GPS?
Você está onde tal lugar, manda a localização para mim. A pessoa manda a localização, você coloca ali. E o tal desse aplicativo, o bicho é bom, né? Você roda, ele te leva lá onde que a pessoa colocou o endereço. E aqui, meus irmãos, Deus já deixou o aplicativo. Para que sejamos conduzidos o que é o nosso destino. Nós temos o quê? Um mapa. Nós temos um guia. Para chegarmos às mansões eternas. Só erra quem perdeu o contato. Aí ele pode perder. Porque guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, você vai caminhar. Então, meus irmãos, algum momento, se vocês for ver, principalmente quando você entra em túnel, algumas vezes você perde o que? O sinal. E o GPS, ele sai do caminho. Porque não consegue mostrar. Só que para Deus, aquele que está firmado dele, nunca irá perder o contato, a sintonia. Porque Deus guiará e Deus guardará. Ainda que você passe pelos esses túneis da vida, que há escuridão em volta, há um peso de uma montanha em cima, mas Deus vai estar com as mãos estendidas, te guardando e te protegendo por todo o caminho. Já que nós entendemos o que é um padrão, o que é uma norma, nós vamos ver, meus irmãos, que o nosso exemplo de conduta é Jesus. Jesus, lá em João 13,14, disse, olha, porque eu vos dei o exemplo, olha só, para que como eu fiz, façais vós também. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu vos dei o exemplo. Então nós temos um exemplo a ser seguido. E qual é o modelo para o cristão? O modelo é Jesus. Olharmos para a vida de Jesus e seguirmos, imitá-lo a Ele. Mas eu não estou vendo Jesus. O apóstolo Paulo chega em determinado momento e diz, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o padrão estabelecido por Jesus é o quê? A bússola moral que vai nos orientar para andarmos no caminho de uma maneira que Deus se agrada das nossas ações. Deus se agrada. Porque se eu seguir as pisaduras de Jesus, Jesus agradou o que é o Pai. E logo, se nós estivermos seguindo, nós vamos alcançar o quê? Um sorriso da parte de Deus. Deus vai olhar para nós e vai sorrir. Lá vai meu filho, obediente e fiel à minha palavra. Deus vai se agradar. O escritor aos Hebreus disse que nós temos que correr a nossa carreira, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Jesus, ele é o autor. Ele estabeleceu o quê? A salvação ali na cruz do Calvário. E ele a consumou, abrindo um novo e vivo caminho. Ele quebra a barreira de separação que havia entre os homens e Deus. Deus e os homens. Mas Jesus, ele rasga o véu. Ele abre um novo e vivo caminho. E nós precisamos agora andar como ele andou. Viver como ele viveu. Praticar o que ele praticou. É fácil, irmão? Não é. Mas se nós tivermos o quê? A sensibilidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo, se tornará menos dificultoso a nossa caminhada. Porque dificuldade nós vamos ter em toda a nossa vida, meus irmãos.
Jesus disse: no mundo tereis aflição. Enquanto nós estivermos neste mundo, a aflição ela vai vir. Não tem como fugir disso. Mas a grande certeza que nós temos é que Jesus disse: tede bom ânimo. É ter bom ânimo. Porque nós não estamos sozinhos, o quê? Nessa caminhada. Jesus está conosco. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos o quê? Um companheiro de jornada. Nós não andamos só. Né? Os amigos, os homens falham, mas Deus jamais falhará. Deus sempre é fiel e permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Fidelidade faz parte do seu caráter, da sua essência. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. E é a fiel testemunha que nos ama. Volta lá ainda, irmão. Não terminou ainda não. Então Ele é o modelo perfeito de amor, meus irmãos. Precisamos amar. O amor é a essência do cristianismo. Sabe por quê? Porque a essência do amor está no próprio Deus. Deus é amor. Cristo demonstra o grande amor de Deus para conosco. O escritor, o Evangelho de João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor de Deus, ele é imenso, ele é transbordante, ele é imensurável para com as nossas vidas. E Jesus amou a todos. Da mesma maneira, nós somos chamados para caminharmos em amor. Amar um aos outros. Jesus disse: vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se vos amares o que? Um aos outros. E esse amor aqui, meus irmãos, não é um amor humano. O amor humano, ele é marcado por algumas características. Se vocês me amam, eu vou amar vocês. O amor relacionado da amizade. O amor dos pais para com os filhos, o amor estorge. O amor de um homem para com a mulher, o amor eros. Todos esses amores humanos são falhos. Mas o amor que Deus está falando é um amor que vem do coração de Deus e transborda sobre as nossas vidas, que é o amor ágape. É o amor que nós daremos a todos sem querer nada em troca. Nós vamos amar até os inimigos. Mas podemos amar os inimigos? Podemos. Por quê? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou da mesma maneira. E nos reconciliou com Ele. E nós só vamos conseguir fazer isso, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E aí você define, não é pelos outros, é por você. Qual é o seu amor que você tem para com Deus? Isso aí você não precisa responder para mim. Responde para você. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Então por que você não ama o seu inimigo? Por que você não ama o seu irmão? Por que você não é perdoador? Se Deus te perdoou todas as suas ofensas, todos os seus pecados. Porque os filhos de Deus têm apelidos, sabia disso? Tem o amorzinho, tem o perdãozinho, tem o misericordiosinho, tem o pacientezinho. Meus irmãos, essa é a verdade. Isso precisa ser evidenciado em nós, porque nisso houve em Jesus. Se Jesus é o modelo, nós precisamos praticar a mesma coisa. Isso precisa ser praticado. É o modelo de humildade.
Sabe o que é a humildade? Humildade é o reconhecimento que você depende e precisa do outro. E o humilde reconhece que ele precisa de Deus em todas as coisas, que ele não é nada. Meus irmãos, o humilde, quando ele se levanta, ele já agradece a Deus pela vida. Porque se hoje nós chegamos aqui, é porque as misericórdias de Deus, elas têm se renovado a cada dia, e hoje nós estamos aqui participando da EBD. Humildade é o reconhecimento. A pessoa levanta e já reconhece: Senhor, mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus. Né? Obrigado. Embora eu preferia já ser arrebatado. Mas tem que cuidar da esposa, né? Tem que cuidar dos filhos, né? Então a gente pede: Senhor, deixa mais um pouquinho aí, né? Não leva agora não. Né? Tem que cuidar, né? Serviço, meus irmãos. Jesus trabalhou em prol do reino de Deus. E todos nós somos chamados para esse serviço. Qual é o serviço que nós prestamos a Deus? Todos nós temos um talento. Todos nós temos uma aptidão. Não existe cristão sem talento. Ao menos um ele tem. Essa é a verdade. E nós precisamos negociar. Se temos um, vamos negociar para Deus nos dar mais um. Porque tem gente que no céu, pode ser que não vai ter o quê? Venha ter acessórios na sua coroa. Porque todos aqueles que amarem a Cristo receberão a coroa da vida. Só, meus irmãos, que há galardão para tudo aquilo que o homem faz para Deus neste mundo. Há galardão. Então pode ser que tenha coroa, eu não acredito que isso aconteça. Mas pode ser que tenha cristão que é salvo, mas não vai ter o que? Galardão. Pode ser que tenha. Eu acredito que todos fazem algo para Deus. Eu, pessoalmente, acredito nisso. Acredito. Como diz o canto: posso ter as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então alguém que ora pela salvação dos outros, tem peça na coroa. Tem. Isso aí eu vi um testemunho de um pastor. Ele disse, ele pregava e as almas, muitas pessoas se aceitando. Aí um determinado dia, né, ele estava ficando todo, não deveria, mas estava todo exaltado, né? Meu Deus, como está acontecendo? E aí ele falou: minha coroa vai ser muito grande. E ele teve um sonho. E aí nesse sonho, ele estava no céu. Tinha coroa, algumas pedrinhas. Aí veio a irmãzinha lá do círculo de oração. Ele viu ela lá, também andando no céu. E a coroa dela era cheia de pedras. Tinha mais do que a dele. Ele falou: mas o que essa irmãzinha faz que eu para receber tanta coroa? Aí Deus mostrou as almas, as pessoas que tinham sido salvas. Está vendo essas almas que têm sido salvas? Não é a pregação que você prega, porque a pregação que você prega é eu que dou. Mas é os joelhos dela, durante o culto e durante a semana, ela orando para que eu venha salvar, venha resgatar essas vidas do caminho da perdição. E ele reconheceu que ele apenas era um instrumento, porque ele não orava para Deus salvar aquelas pessoas, ele só orava para Deus dar uma mensagem. Aí tinha galardão. Como é que anda o nosso serviço para Deus? E temos que fazer para Deus, meus irmãos, não é para o homem não. Porque aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz que vai ser provada no fogo.
Vou colocar no fogo, é provado no fogo. E o fogo de Deus é diferente do fogo deste mundo. Não vai ser para destruição não, mas as obras serão destruídas se é feita para o homem ou é feita para se engrandecer. Lembra da sarça ardente? A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Não é assim? O cristão vai passar pelo fogo. Ele não vai ser consumido, mas se as suas obras foram obras que buscavam glória, buscavam satisfazer os homens, buscavam apenas holofotes, será queimada. Porém será salvo, mas não vai receber galardão disso, porque Deus conhece todas as coisas. Então o que vier para fazer, meus irmãos, faça para Deus. Sempre procura fazer para Deus, para o Senhor, porque isso vai ter recompensa dos céus. Agora podemos passar para o outro. Vamos lá. Fazendo a vontade de Deus. Então Jesus, de maneira incessante, ele buscou agradar ao Pai em todas as coisas. Em tudo, ele buscava a vontade de Deus. Até mesmo ali no Getsêmenes, os irmãos sabem desse texto. Que Jesus cumpriria ali, meus irmãos, o sacrifício ali do Cordeiro, ali na cruz do Calvário. E ele viu o momento, ele entrou em agonia. E chegou a suar gotas de sangue. Ele não precisava fazer isso. Mas para salvar a humanidade, e por obedecer ao Pai, ele ora. Sobretudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele atravessa. Porque Jesus vence como um homem. E muitas vezes é difícil abandonar a nossa vontade, essa é a verdade, para fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus ensinou ali na oração. Quando vocês forem orar, e vocês oram lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua. A vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela precisa ser, meus irmãos, obedecida na nossa vida. Jesus ensina essa verdade na oração. Venha a nós o teu reino, nós queremos que o reino venha. Mas não queremos fazer a vontade do mestre, a vontade do Pai. Venha a nós o teu reino e seja feito o que é a tua vontade. Então a vontade de Deus, ela precisa entrar em sintonia com a nossa, para que nós venhamos obedecer a Deus em todas as coisas. E Jesus obedeceu ao Pai em todas as coisas. E nós somos, meus irmãos, ensinados por Jesus a reconhecer o quê? A nossa dependência e obedecemos a Deus em tudo. Em tudo. Se nós somos dependentes de Deus, dependemos dele em todas as coisas. Logo, se nós somos dependentes dele, nós devemos obedecê-lo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Que adianta você fazer algo em sacrifício, mas não em obediência? Vai sofrer dobrado. Mas quando se obedece sem medida, meus irmãos, o fardo se torna mais leve. A dor já não é tão intensa. Porque nós somos consolados pelo Espírito Santo e ajudados pelo Senhor. Então nós somos desafiados a abandonarmos o quê? O nosso egoísmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só pensamos em nós. Pensamos naquele que faz parte do nosso grupinho. Mas tem isso, meus irmãos, não sejamos hipócritas. Não deveria ter.
mas acaba tendo os grupinhos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não deveria ter, meus irmãos. Mas sabe por que acontece? Pela minha e pela tua culpa, porque nós somos seletistas e não deveria ser. Sabe o que é isso? É egoísmo. E que Deus nos ajude, que esse tipo de sentimento seja sufocado e dominado pela presença esmagadora do Espírito Santo em nossas vidas, para que esse sentimento não tenha lugar nas nossas atitudes. Só pensa em si. Pensa no seu umbigo. É mais bonitinho do que o dos outros. E é aquele umbigo feio, estufado. E deveria ser dependente e não é. Precisamos abandonar o que? O nosso egoísmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque muitas vezes nós somos individualistas. E somos seletistas. E não deveríamos ser. Porque a palavra de Deus fala para nós somos dependentes de Deus. Orgulho. Abandonar, irmão, todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Quando morre, todo mundo vai para a terra, pó e cinza. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Existem funções eclesiásticas dentro da igreja, funções de liderança, que as pessoas vão ter o quê? Uma elevação acima do outro. Mas isso não significa que ele é melhor do que o outro, não. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, não ache que você é melhor que os outros, que você não é. Você não é. Somos todos iguais. E Jesus disse, se alguém quer ser grande, que seja o menor. Aquele que quer ser maior, tem que servir a todos. Porque tem gente que quer ser grande porque quer ser servido. E no reino de Deus é o contrário. Que o maior, ele serve o menor. É totalmente adverso. E Jesus mostra isso com o seu próprio exemplo. Servido aos discípulos. Os discípulos serviam o mestre, mas o que mostra é o contrário. Jesus servindo os discípulos. Jesus ali antes da ceia, Jesus lava os pés dele. E aí Pedro, na sua ignorância, não, você não vai me lavar. Jesus fala, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro já é um pouco até mais avançado. Não só os pés, Senhor, mas a cabeça também, todo o corpo. Jesus fala, não, rapaz. A vaidade, meus irmãos. Tomar cuidado, a vaidade. Né? Que Deus nos ajude a vencermos o quê? A nossa natureza. Que ainda, ela está em nós, a grande verdade é essa. A natureza carnal, ela vai continuar conosco enquanto nós vivemos nessa vida. Nós só vamos alcançar a glorificação total do nosso corpo quando sermos arrebatados. Ou se já tivermos partido dessa vida, nós ressuscitarmos em um corpo glorioso. Aí a natureza carnal já não vai ter mais parte, porque o sangue e a carne não herdarão o reino de Deus. Mas é a pedra no nosso sapato, né? E a gente luta todo dia. Eu acho, meus irmãos, que a maior luta do cristão não é contra o diabo. Porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, ele é derrotado. O mundo, ele é feroz. Mas a maior luta do cristão é contra ele mesmo, é contra a carne. Que é 24 horas ali juntinho dele. É a carnalidade. Que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. O bem que eu quero fazer, que é necessário, esse eu tenho dificuldade.
Porque o mal, no caso a natureza carnal, ela está ali batendo. Vamos lá para o próximo. O padrão da conduta na caminhada cristã. Uma vida cristã bem-sucedida. Então é uma jornada de transformação contínua. Nós não somos transformados de uma hora para outra, não, meus irmãos. A transformação, ela é contínua, ela é gradual. A cada dia nós somos transformados de glória em glória. Não é aceitou Jesus hoje, você já mudou totalmente. Não, não é isso. A regeneração, ela acontece no momento o Espírito Santo vem habitar na pessoa. Mas a separação das coisas, da carne, das coisas do mundo, é gradual. A cada dia o cristão precisa estar alinhando o quê? Os seus sentimentos, os seus desejos com as coisas que vêm do alto. É gradual. Tem coisas que quando eu me converti, eu não pratico mais há muito tempo. Mas tem outras que até hoje nós somos atormentados. Somos atormentados. Né? É como a tal de tiririca. Né? Lá em casa eu já cortei do lado, com essa chuva lá fora o mato cresceu de novo. Né? Vou calçar aqui lá, colocar a calçada, vai resolver a situação. Mas já usei peneira, trouxe a peneira do rancho, cortei tudo, coloquei a areia lá, peneirei. Eu falei, agora vai ficar um tempo, mas não adianta, aparece de novo. O pecado é como a erva daninha, meus irmãos. Está lá. Mas sobre ele nós precisamos dominar. É o que Jesus disse a Caim. O pecado já está na porta. Mas sobre ele você deve dominar. Senão ele tomará conta de ti. É um convite, é um desejo. Mas nós devemos o quê? Sufocar essas coisas. Então, para ter uma jornada bem-sucedida, nós precisamos alinhar o quê? Os nossos desejos de acordo com a palavra de Deus. Não é uma conquista aleatória, casual. Não, não é isso. É resultado de uma consciência. Nós temos que ter essa consciência. Fugir de toda a aparência do mal. Mas tem gente que gosta de brincar com o pecado. Gosta de brincar, meus irmãos, com aquilo que é errado. Os embaraços. O grande problema muitas vezes não é o pecado, é os embaraços. Que vai te levar a um laço de morte. Então nós temos que ter essa consciência. Que nós ainda, meus irmãos, temos sentimentos carnais. Que embora talvez não se expressem, mas está adormecido dentro de nossos corações. Essa é a verdade. E para que continue adormecido, nós temos que construir tesouros que vêm de cima. Buscar as coisas que vêm de cima. Essa é a verdade. Nós não somos um super-homem, um super-herói. Não. Nós somos de carne e osso, limitados, falhos, e precisamos sintonizar a nossa consciência de que o pecado é algo que nos afasta de Deus e cada dia procurar melhorar. Dominar o nosso eu, o nosso ego, os nossos desejos. E que Cristo reine em nossas vidas. Não só como Salvador, mas como Senhor de nossas vidas. Uma vida bem sucedida não se baseia de conquistas externas, meus irmãos. Não é aquilo que tenho.
Não é isso. Mas tem que estar em conformidade com o caráter de Cristo. É aquilo que eu sou diante de Deus. Uma vida bem-sucedida não é um carro novo que eu comprei, não é uma casa que eu reformei. Isso é bom, é coisas louváveis, mas não é isso. Uma vida bem-sucedida espiritualmente é uma vida transformada em um caráter que reflete a imagem de Cristo através de nossas atitudes. Isso é uma vida bem-sucedida. Se Cristo não refletir em nós, meus irmãos, não adianta eu ganhar o mundo todo, mas perder a minha própria vida. Então, conquistas externas é bom. Que todos os irmãos venham ter conquista externa e venham vencer. Mas isso não é reflexo de uma vida espiritual bem-sucedida. Não é. Não é, meus irmãos. Não é. Porque isso aí, você trabalhando, se esforçando, você pode conquistar. Até o ímpio tem. Só que testemunho, caráter, isso aí somente quem encontrou com Jesus. E é dominado pelo Espírito Santo. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então, na nossa caminhada, a nossa atitude, meus irmãos, não pode ser uma atitude tola, de louco, de uma pessoa que desconhece que existe o quê? Uma eternidade. Que existe o quê? Uma norma, um padrão a ser seguido. Então, prudência é uma virtude que vai capacitar ao indivíduo, diante de situações difíceis, desafios da vida, ele agir de uma maneira correta, de acordo com as Escrituras. Então, prudência é ter o quê? Uma vida moderada, uma vida equilibrada. E nós temos que entender que prudência não é obra humana. Prudência é fruto do Espírito Santo. Só vai ter quem for dominado pelo Espírito Santo. Porque existem algumas coisas que o homem natural não vai ter. Que é algumas virtudes que houve na pessoa bendita de Jesus. Ele só vai ter essas virtudes na sua vida se o Espírito Santo manifestar nele e moldá-lo para que ele venha manifestar essas atitudes. Nós vamos ver o fruto do Espírito. É o amor, é a paz, é a alegria, é benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Então, é uma virtude que ela é direcionada pelo Espírito Santo. Então, se na nossa caminhada o Espírito Santo não for o nosso divino consolador, nós vamos ter dificuldade nos nossos relacionamentos. Nós vamos ter dificuldade nos nossos embates, nos nossos desafios. Precisamos do Espírito Santo para termos uma vida moderada, uma vida equilibrada, uma vida de equidade em tudo aquilo que nós vamos fazer. Prudência, ela não está só nas ações, ela está na fala. Talvez você não precisa nem agir, mas uma palavra falada sem prudência vai trazer um conflito, vai trazer o quê? Um incêndio que depois vai ser difícil de apagar. A Bíblia diz que a nossa palavra, ela precisa ser temperada com sal. Precisa ter sabor,
Porque uma palavra amarga, ela vai trazer o quê? Inimizade. Uma pessoa quando dá a paz do Senhor para outra, talvez a outra não ouve ou não viu. Ele já, aquele irmão é metido, cumprimentei, não respondeu. Será que ele ouviu? Será que ele viu? Eu gosto de andar com a minha esposa, que mulher é mais observadora, né? Você está andando, ela dá aquele cutucado. Você não viu o irmão lá do outro lado, deu com a mão? Eu, quem? Uf! Aí você levanta a mão, você nem sabe quem é, mas a mulher viu. Não é assim? Mulher é mais detalhista. O homem, ele tem aquela visão de túnel, mas a mulher consegue olhar, não só no túnel, mas ela vê na janela que está do lado. Ela tem essa facilidade. Então, virtude é uma bússola moral que vai nos direcionar nas nossas ações diante das nossas dificuldades, para agir com prudência. O maior exemplo de prudência nós temos a pessoa de Jesus, mas nós podemos pegar outros personagens bíblicos. No caso de José. José foi vendido como escravo, estava trabalhando na casa de Potifar. Era um jovem bonito, um jovem belo. Alguns vão dizer que Potifar mesmo, era eunuco, mesmo no sentido de não dar no couro, né? Não sabemos se essa expressão, a Bíblia não vai dizer se era eunuco mesmo porque foi castrado, ou se era alguém separado, mas o fato que ele era casado, não sabemos se era casado somente para ter uma aparência ali, mas na verdade, que a mulher dele desejou ali aquele jovem. E ele, de uma maneira prudente, quando foi assediado, foi seduzido, o que ele fez? Fugiu da aparência do mal. Lá na frente, sofreu um prejuízo? Sofreu. Mas a parte mais importante é que Deus era com ele aonde quer que ele andava. Foi preso. A prudência dele, lá na frente, levou a ele a lugares mais altos. Porque soube agir com equilíbrio, com moderação, diante da dificuldade. Ninguém estava vendo, mas ele tinha consciência que Deus vê todas as coisas. Ele age com prudência. Então, que as nossas atitudes, meus irmãos, sejam atitudes moderadas. Né? Algumas vezes a gente perde, mas a gente vai orando, a gente vai buscando a Deus, acontece determinadas coisas que a gente aprende a contar antes de responder. Antes de responder. Teve uma situação que um rapaz foi falar comigo, ele veio naquele tom lá em cima. Na hora que ele começou, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia, me dá graça, me dá sabedoria. Ele foi, deixei ele falar. No momento que ele falou, depois eu quebrei todos os argumentos dele. Mas porque fui pedindo graça para Deus, fui pedindo sabedoria, agindo com moderação e com prudência. Ele estava errado. No começo eu já podia ter dado uma paulada nele, né? E já acabava com a situação. Está errado, estava errado. Mas ele precisava desabafar. No momento que ele desabafou, você acha que isso aí está certo? Vamos agora conversar. Ele entendeu. E a situação foi apaziguada. Então tem coisas, meus irmãos, que eles agem. Eu disse para vocês que eu precisava de oração. Eu creio que vocês oraram e oraram muito. Louvado seja Deus por isso. Mas quando eu tive nesse embate, sozinho, com muita gente contrária,
Ninguém teve força para se levantar, porque Deus deu graça, deu sabedoria. E agir com moderação, com prudência. Porque Deus dá a prudência aos seus filhos. Basta ouvir a voz do Espírito Santo e pedir para Ele. Pedir para Ele. Vamos lá. Então andais com prudência, não como nécio. Nécio é tolo. É uma pessoa ignorante. Principalmente espiritualmente. Meus irmãos, tem a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E o insensato não pensa nisso. Ele age. Mas uma palavra jogada ao vento, sem pensar, ela vai trazer prejuízo. Ele não compreende o que? A realidade espiritual. E é afastado da luz divina. O que é ser afastado da luz divina? É não ser guiado pela palavra e não ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque, meus irmãos, eu creio em um Deus que fala, e um Deus que se revela, e um Deus que nos guia por veredas tranquilas, mesmo que haja tempestade na frente. Deus não nos abandona, ainda que o caminho seja escuro. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada, ela é luz para os nossos pés. E quem anda na luz, ele pode até andar com dificuldade, mas ele não vai cair. Por quê? Porque Deus está conduzindo. Deus está guiando. Mas nos momentos que eu deixo de olhar para Jesus e deixo de ser conduzido pela palavra, aí eu me torno o que? Um louco, um nécio. Então nós temos que rejeitar o quê? Esse caminho. Tomar muito cuidado de não ser dominado pelas emoções. Porque há coisas que nós precisamos ser racionais. O emocionalismo nos leva a tomar decisões precipitadas. Mas no calor das emoções, nós temos que voltar para o racional. Racionalidade. O que é racionalidade nesse sentido aqui? Não é a razão humana, não. É a racionalidade, meus irmãos, de nós agirmos de acordo com a palavra. Considerai a palavra. O nécio não considera a palavra. Ele acha que é do seu jeito, ele acha que deve ser daquela forma, e ele não considera a palavra. Mas nós precisamos considerar o que? A palavra como a nossa mestra, como a nossa guia, para agirmos diante das dificuldades da nossa caminhada. Então o nécio, ele não abraça a sabedoria. E aí ele vai sofrer. Tem pessoas que sofrem mais do que as outras, sabe por quê? Ah, Deus mesmo. Não, é a maneira com que ele age. Isso vai refletir o quê? Na sua trajetória, na sua caminhada. Então a maneira como que eu ajo vai resultar o quê? As dificuldades da minha luta. Se eu ajo com moderação, com prudência, eu vou passar pela luta de uma maneira. Mas se eu ajo como nécio, como louco, como tolo, eu vou passar pela dificuldade de uma maneira totalmente contrária. Então que Deus nos guarde, Deus nos ajude. Andando com sabedoria. Vamos lá, irmão Chico. Andando com sabedoria. Com a Sofia. Nós precisamos andar com a Sofia. Sabedoria, no grego, é Sofia. Então, Sofia é sabedoria. E sabedoria, meus irmãos, não é algo que é conquistado pelos meios acadêmicos.
pelos anos de estudo. Não é isso, isso é conhecimento. Mas sabedoria é a capacidade de você resolver ou passar por conflitos, tendo que a orientação do Espírito Santo diante dessa situação em que você possa estar vivendo. Porque sabedoria é algo que vem do alto. E Tiago, escrevendo a sua carta, diz: se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que Deus dará de uma maneira deliberada. Olha só, e Deus não vai te lançar na sua cara isso. Porque as pessoas, quando dão as coisas, depois lá na frente eles cobram. Mas Deus não age assim. Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dará de uma maneira deliberada. Olha só, Deus vai deliberar sabedoria sobre a sua vida, desde que você peça a Ele. Mas a pessoa está naquela situação difícil, vivendo aquele momento tribuloso, e ele não para orar, para pedir a Deus sabedoria, para pedir ao Espírito Santo que oriente, que o guie diante daquela situação. Meus irmãos, e quando nós pedimos a Deus, nós temos que ver que Deus tem o quê? O seu tempo de agir. E muitas vezes nós somos imediatistas, queremos para agora, para hoje, e não é assim. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E nós precisamos ter esse conhecimento. Que Deus, Ele nos dará. Mas é no tempo dele, não é no nosso. Então a sabedoria nos leva, meus irmãos, a nos tornar parecido com Jesus. E o início da sabedoria é o temor do Senhor. Está lá em Provérbios, Eclesiastes, nós vamos encontrar. O temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. E nós precisamos ser sábios na nossa maneira de viver. Porque isso irá nos levar a um fardo mais leve. Porque fardo todos nós temos. A grande verdade é essa. Só que vai depender de você saber carregar o quê? Esse fardo que você recebeu. Tem um exemplo. Precisava cortar umas árvores. Tinha 2 matas. E chegou 2 senhores. Um cortou as árvores e deixou a madeira ela secar. E o outro cortou e no desespero já quis carregar. E ele sofreu, levou um tempo muito grande para carregar aquela madeira. E o outro, depois de alguns dias, ele foi lá e carregou. E aquele insensato falou: rapaz, mas por que eu sofri tanto para fazer esse trabalho e você fez com menos dia? E você não cansou tanto? Qual que é o segredo? Ele falou: não, a madeira verde é mais pesada do que a madeira seca. Era só você deixar alguns dias essa madeira ao sol, que o peso dela ia se tornar menor. E você teria uma dificuldade a menos em fazer esse transporte. Porque ela só vai ser buscada, né, no final do ano, então não tem pressa em trazer para um outro local. Você poderia ter deixado ela lá. Então a maneira de agir, meus irmãos, né, fez com que um sofresse menos do que o outro. Então que Deus nos ajude, né? Porque precisamos ter sabedoria. Porque os dias são maus. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então há o quê? Uma oposição.
contra o reino de Deus. E se nós somos os súditos do reino de Deus, logo haverá essa oposição contra a nossa vida. Remindo o tempo. Então, o que é remir o tempo? É resgatar. Então, antes, o nosso tempo, ele era gasto com coisas descontroladas ou coisas que não agradavam a Deus. Mas agora que nós somos salvos, o nosso tempo ele foi resgatado. No caso, agora, nós temos o domínio sobre o tempo. Então, nós temos que gastar o tempo de maneira inteligente, para não sermos o quê? Fadados diante da nossa caminhada. Então, o tempo, ele é igual para todos. Mas aqueles que sabem administrar o tempo, conseguirão ter menos dificuldade do que os outros. Implicar, evitarem distrações. Tem pessoas que usam o tempo para coisas que não traz edificação. Desperdiça o tempo com coisas que não é útil. Logo, ele não vai conseguir amadurecer, crescer, porque ele não sabe investir o tempo que tem. Ele não gasta o tempo de oração, ele não gasta tempo em meditação da palavra, ele não gasta tempo com a esposa, ele não gasta tempo com os filhos. Ele aplica o tempo em momentos perdidos. Então, pessoas sábias têm consciência de que o tempo é algo precioso. Então, nós precisamos, remir o tempo, saber aplicar o tempo em coisas úteis, em coisas proveitosas. Tem pessoas que usam muito mal o tempo, meus irmãos, principalmente hoje, no mundo que nós temos, no mundo globalizado e totalmente, de interação. Isso aqui te toma muito tempo. É bom isso aqui? É bom. Você tem informação de muitas coisas. Só se você for dominado por isso, você não vai conseguir ter êxito nos seus afazeres. Não vai conseguir. O tempo é algo precioso. Vamos lá? Então, quando nós compreendemos essas verdades, e se adotarmos uma postura correta, nós vamos ter os nossos dias mais proveitosos. Em relação à volta de Jesus, a igreja primitiva, eles viviam como se Cristo voltasse naqueles dias. Logo, eles aproveitavam todas as oportunidades de estar evangelizando, de estar em comunhão um com os outros, de estar separando o tempo para oração, porque sabia que a volta de Jesus era iminente. Iminente. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje, à meia-noite, o que você faria? Você gastaria mais tempo com a família? Gastaria mais tempo evangelizando? E se você soubesse que hoje seria o seu último dia, o que você faria? Então, meus irmãos, a grande verdade é que nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. Porque o amanhã não nos pertence. A nós pertence o hoje. O amanhã pertence a Deus, porque somente Deus conhece. Então, o hoje é o momento de nós tratarmos melhores o quê? As nossas esposas, os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos.
seria diferente. Imagina que hoje fosse o seu último dia. Você ia querer deixar um legado bonito, não ia querer? Só que, infelizmente, muitos não pensam assim, meus irmãos. Só que os cristãos primitivos viviam nessa expectativa de que Cristo voltaria ali naqueles dias. Aí eles não perdiam tempo com coisas triviais, sem importância. Eles priorizavam coisas que são eternas. Vamos mais um. Então, dias maus, a sociedade é permeada pelo pecado e influências negativas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso tempo. Sabe por quê? Senão nós vamos ficar presos pelo sistema que hoje existe. Um sistema totalmente voltado para levar o homem a estar longe de Deus. Contrário aos princípios bíblicos. E quando as pessoas não controlam o tempo, por causa dos dias serem maus, ele vai ser influenciado, meus irmãos, pela cultura e pela corrupção do pecado. E poderá perder o quê? O seu propósito, que é a eternidade, e desviar do caminho. Então, por isso que Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Mas nós temos que ter discernimento espiritual, para que o mundo não venha jogar nós na forma. Mais um? Então, afirmamos que a nossa jornada cristã não é apenas uma jornada física. Ela é uma jornada de transformação interior. Ainda que o exterior se corrompa, Paulo diz que o interior precisa se renovar de dia em dia. Precisamos ser orientados pelos princípios eternos da palavra de Deus. Não tem como caminharmos sem termos a Bíblia como a nossa bússola, como o nosso guia, como o nosso mapa que nos leva ao céu. Então nós somos desafiados dia a dia, porque os dias são maus. Mas temos que ser prudentes, sermos sábios, aproveitando as oportunidades para fazermos o bem, enquanto nós temos tempo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, que verdadeiramente venhamos ter Jesus como nosso modelo de vida e a sua palavra como o nosso manual para alcançarmos as mansões eternas. Queremos agradecer você que esteve conosco até este momento, que você tenha um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória em nome de Jesus.